Vamos em frente com o nosso programa Com Tudo Posso nesta sexta-feira. E a perda dos cabelos é um problema comum e que atinge milhões de pessoas, isso em todo o mundo. Só que, em primeiro lugar, é fundamental que se faça uma distinção entre queda de cabelo e calvície. Homens, em geral, são os mais afetados pela calvície ou alopécia, embora muitas mulheres também sofram desse problema. A calvície é a falta de cabelos na cabeça e inúmeros fatores podem, então, causar essa perda dos cabelos, né? Dependendo da causa, há maneiras diferentes de lidar com o problema. E a perda dos cabelos pode ser progressiva, no caso da calvície, mas também pode acontecer de repente, no caso da alopécia. E no programa de hoje, então, nós estamos recebendo o dermatologista especializado em tricologia, a gente já falou aqui, que é o estudo das doenças do couro cabeludo, o Dr. Eric Omar, para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E principalmente para dizer para a gente, tem solução? Dr. Eric, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo, obrigado pela presença. É um prazer, obrigado pelo convite. Quando que a gente percebe que a perda do cabelo passa a ser um problema? Qual que é o limite para isso? Na verdade, o limite varia de pessoa para pessoa. O interessante é a gente saber que a queda de cabelo não necessariamente é um problema. Ok. Todo pelo, e o cabelo não é diferente, ele tem um processo de crescimento, interrupção e queda. E por que a gente não fica careca? Que vem um estímulo de células-tronco e vai fazer surgir um novo cabelo no mesmo lugar, com as mesmas características. A mesma espessura, o mesmo tamanho final, a mesma cor. Quando a gente começa a ter um problema é quando essa reposição, esse nascimento do novo fio não ocorre ou ocorre com algum tipo de defeito. Qual que é a média que um ser humano perde por dia? Grosseiramente de 50 a 100 fios por dia, mas varia de pessoa a pessoa. Tá, mas nascem também esses 50 fios por dia ou não? Isso é reposto de alguma forma? Como É reposto. O problema é que ele pode ser reposto inadequadamente. Tá. O que é o inadequado? Ele é mais fino, mais curto, aí você tem um processo de afinamento progressivo e mais para frente a área sem cabelo. Tá, é comum a gente acordar, olhar para o travesseiro e ver fios de cabelo ali, justamente pelo atrito nosso da cabeça com o travesseiro. Isso é normal. É normal. Tá, o que eu tenho que observar nessa hora, doutor? Uma das dicas de olhar esse cabelo caído é a diferença de espessura dos cabelos. Tá. Se você tiver uma diferença grande de espessura que você consegue perceber a olhos vistos, isso já é um sinal que você está sofrendo um processo de afinamento. Isso pode ser já uma calvície inicial. Tá, o ideal é que eles tenham, que os fios sejam todos iguais. O ideal seria isso. O ideal seria isso. Tá, esse afinamento significa já um certo enfraquecimento? É essa a palavra que eu tenho, doutor? Não, é uma reposição inadequada. Reposição inadequada. E por que isso acontece? A grande maior parte da causa é a genética. A gente herda, são vários genes, tanto do pai quanto da mãe, um pouco mais da mãe, mas a causa é genética. Mas os fatores ambientais também influenciam. Tá. Agora, historicamente, a gente percebe que, assim, o processo de evolução, né, os pelos estão praticamente sumindo do ser humano. Vamos pensar dessa forma, né? Se você olhar lá atrás, milhões e milhões de anos, era uma história, hoje é completamente diferente. Não existe uma tendência de cada vez reduzir mais esses pelos do corpo? Tem até alguns estudiosos que propõem essa teoria que durante os homens da caverna, os mais peludos, foi uma seleção dos menos peludos, tanto da parte da mulher quanto do homem, e essa foi uma característica que veio sendo passada, né? Mas a gente sabe hoje que com a tendência que a gente vai durar 100, 120 anos, vai chegar um momento que o nosso cabelo não consegue se auto-regenerar. Então, na teoria, com 100, 120 anos, todo mundo vai ter algum grau de queda de cabelo e de calvície. Bom, vamos falar então dos problemas, né, doutor? Especifica pra gente, então, os problemas mais comuns quando a gente fala em queda de cabelo. A gente pode dividir, grosseiramente, em fatores internos, fatores pessoais, e os fatores externos, que não dependem da gestão do ambiente. Interno seria a depressão, a alimentação deficiente, inadequada, por exemplo, dietas restritivas, que a pessoa perde um peso grande, essas dietas que restringem proteína, carboidrato. Algumas doenças, como problema de tireoide, depressão, alguns acontecimentos que ocorrem pós-parto, né, que é a depressão a cirurgia, pós-parto. a depressão pós-parto também. Fatores externos importantes são os agressores, então, desde vento, poluição, sol, frio, lavagem de cabelo, shampoo e as mulheres gostam muito, né? Chapinha, alisamento, química, tinturas. Isso também acaba ajudando a destruir o fio e deixar ele mais fraco, quebradiço. Tá, no Brasil, né, num país com dimensões continentais aí, né, onde as temperaturas variam muito, o clima varia muito, então de repente eu tenho uma deficiência maior numa população do que em outra, seria mais ou menos isso, regionalmente falando? Em relação a vitaminas, essas coisas? Ou então até a questão do clima, por exemplo, como o senhor falou aí. Sim, né? Lugares que tem mais sol, poluição, em São Paulo, por exatamente. exemplo, né, seria isso.
lugares de praia com mais sol, que é estar exposto mais a tomar sol, você tem que usar um protetor solar para cabelo, né? Então tem uns cremes com protetor solar ou protetor... Agora, os boné, fatores alguma coisa. externos, de uma certa forma, eu até consigo evitar. E os internos, como que eu faço? O ideal é você tentar perceber se está tendo uma diminuição no volume do seu cabelo. E a gente sabe que quando o paciente percebe, ele já perdeu pelo menos 30% a 50% do volume. Então, muitas vezes, são os familiares que percebem. Fala, está acontecendo alguma coisa no seu cabelo, ele está sem brilho, ele está quebrando. O ideal é procurar realmente um especialista. Mas no caso do homem, de repente ele fala assim, mas vai ser um processo natural. Eu vou envelhecer, o cabelo vai cair. E, de repente, esse processo de envelhecimento acontece lá aos 30 anos, né? De repente, é precoce demais, é cedo demais, e ele já acredita que já esteja entrando nessa linha. E não é. E aí já vem um problema sério. O importante é saber que a calvície tem tratamento. Tá. E quanto mais cedo a gente identificar, mais cedo a gente começa a tratar e não apresenta as entradas, a rarefação. Mas quando vocês falam em tratamento, né? Esse tratamento é para cessar essa calvície, para interromper ou para voltar a crescer o cabelo? Ele interrompe até certo grau, faz uma reversão. Quanto mais cedo você começar, melhor é. Então, tem alguns trabalhos que mostram a identificação de tendência da calvície em crianças de 8 a 10 anos de idade. Mas não existe uma história assim de que você perde a raiz, não sei se é esse o termo correto, né? Que de repente não volta mais? Não, na verdade, quando esse cabelo cresce, para de crescer e cai, vem um estímulo de célula-tronco. As células-tronco geram um novo fio no lugar. Na verdade, não é que perde a raiz, você perde essas células, a quantidade delas, o estímulo delas. Então, elas vão diminuindo a quantidade delas, elas ficam um tamanho menor e o fio vai ficando mais fino. Tamanho menor, fio mais fino. No caso da alopécia, a alopécia seria uma calvície concentrada, seria isso? Quando a gente fala alopécia, existem vários tipos. A alopécia é uma perda de cabelo. Essa que a mais comum, a queixa mais comum no consultório é a alopécia androgenética, que acomete tanto homem quanto mulher, que é a calvície, que é com a herança genética, né, que a gente falou. Né? Mas existem outras. Mas essa perda concentrada de cabelo em algumas regiões? No homem, é característico no recesso frontoparietal, a famosa entrada, e no vértex. Cerca de 90% dos homens têm essa manifestação. O vértex seria essa região a região da coroa. Da coroinha aqui. É a manifestação clássica. A manifestação difusa, que era um padrão no couro cabeludo todo, é em até 10% dos homens e é a manifestação mais comum nas mulheres. As mulheres se manifestam na manifestação difusa, no couro cabeludo todo. Se a gente for comparar tratamento, tanto para homem quanto para mulher, o procedimento seria o mesmo? Em um ou outro é mais fácil? Grosseiramente é o mesmo. Homem é mais fácil porque é mais... É uma característica que o homem se cobra, né? Ele vê a entrada, um comenta com o outro. Nas mulheres é um pouco mais difícil o diagnóstico, porque perto da menstruação o cabelo dela começa a afinar. Então ela sente algumas coisas. O que a mulher sente? Alguns sinais indiretos. O rabo de cavalo começa a ficar mais fino. Então ela vai dando cada vez mais nó. E acha que isso é natural. E se você pensar o que é natural e não é natural, 80% das mulheres têm um afinamento. Então é natural ela ter isso. Quando esse cabelo começa a afinar, chega um momento que ele começa a ficar rarefeito. O couro cabeludo começa a aparecer. Então, se eu consigo identificar durante o afinamento isso, eu começo a tratar mais simples, com um tratamento menos agressivo. Quando ele fica mais ralo, eu preciso ser mais agressivo no tratamento e o resultado não é tão bom. Doutor Érico, para a gente encerrar aqui, eu quero que o senhor cite para a gente hábitos saudáveis que tanto o homem quanto a mulher no seu dia a dia devem praticar para evitar, por exemplo, um problema de queda de cabelo. Com certeza, uma alimentação saudável, rica em vitaminas, fibras, atividade física e tentar evitar o estresse, que é praticamente... Às vezes é até impossível nos dias de hoje, né? Com certeza, uma atividade física ajuda bastante e se alimentar bem. Tendo alguma dúvida, procurar alguém que entenda, porque isso é fundamental. A identificação precoce é realmente a... Doutor Érico Elmar conversando com a gente hoje, tricologista, é essa a especialidade? Isso. Seria isso, né? Especialista em doenças do couro cabeludo. Se alguma dúvida ficou, né? Aliás, é uma conversa que com certeza renderia muito mais assunto, muito mais questionamento. Só mandar pra gente o WhatsApp 0 operadora 11 99681 9742. Doutor Érico, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Maria Cândida, agora é contigo. A gente vai falar agora sobre saúde da mulher. A gravidez de mulheres acima dos 40 anos não causa mais tanto espanto. Muitas mulheres que já passaram dessa idade afloram seu instinto maternal e sonham ainda mais com a possibilidade de serem mães.
A gravidez em qualquer idade tem vantagens e desvantagens. E não há como negar que as chances de engravidar após os 40 anos são menores. A reserva de óvulos diminui com a idade e os óvulos mais velhos são mais propensos a desenvolver problemas, aumentando os riscos. Para falar um pouco mais sobre isso, no programa de hoje, nós estamos recebendo o ginecologista e obstetra, Dr. Alberto Guimarães. Tudo bem, doutor Alberto? Tudo. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Esse é um assunto polêmico, né, entre as mulheres. Na verdade, a mulher, para galgar o espaço que ela tem avançado, Ela tem que esperar retardou anos. um pouco a questão da gestação, né? Então, o que era para acontecer 10 anos, 15 anos atrás, vocês estão avançando, estão gostando de avançar, estão protelando um pouco mais esse momento da gestação. Então, mas a pergunta é perigoso mesmo? Quantos por cento é perigoso? Na verdade... A partir de quantos anos? Você coloca bem na abertura, tradicionalmente é entendido que após os 35 anos, e essa é uma idade que ficou meio cristalizada, né, como dali para diante é uma gestação com riscos aumentados e tal. Isso cristalizou e esse parâmetro é usado ainda. Tanto que em algumas situações em pré-natal e alguns exames que nós solicitamos, a indicação e o nome que até dói, eu aviso para a mulher, falo, não sinta dolorido, mas qual que é a indicação desse exame? É a gestação em idade avançada, né? Gestante em idade avançada, quer dizer... A mulher tem 37 anos e já está em essa idade coisa avançada. de idade avançada. Isso não pode. Então, talvez essa classificação, ela não se adequou a essa realidade, né? Quer dizer, a mulher foi para o mercado, a mulher avançou e, de fato, a logística perde um bebê um pouco mais para frente. Tá, mas né? quão perigoso é? É mais perigoso, realmente, assim. Os principais aspectos, se for relacionado, por exemplo, a questões genéticas, depois do 35, tem uma escala que ela vai aumentando mesmo. Né? E isso é fato. Daí a possibilidade de síndrome de Down. De Down, né? aumenta, né? As síndromes genéticas aumentam, realmente. A gente fala muito da síndrome de Down, porque dentre as alterações, a síndrome de Down é a que a criança pode ter e tem mais chance de sobreviver. Tem algumas mais comuns, mas são tão mais graves que é o abortamento, acaba né? acontecendo na questão do abortamento. Sei. Né? Agora, acho que, por outro lado, a gestação ela não pode ser também focada essencialmente na questão da data, né? Porque se a gente for para o outro extremo, por exemplo, uma gestação na adolescência, que seria o extremo do que nós estamos querendo conversar, também eleva riscos. Exatamente, né? também é perigoso, né? Então, há que se ter muito momento. perigoso, porque a menina não está desenvolvida ainda para isso. Não está pronta, né? Tem uma série de aspectos. Bom, aí. depois de 40 anos, você faz alguns exames. Quais são esses exames? Na verdade, eu não gosto muito da ideia completou 40, então já tem que fazer exames. A gente fala na faixa dos 40, né? Você acaba, assim, no segmento do pré-natal, óbvio, você precisa estar com alguém que é da área, né, e que vai conversar com você das possibilidades dos exames, né? Mas, no fundo, eu acho que a ideia de que doenças tem e tudo mais, eu sempre provoco. Deixa esse segmento para quem vai te acompanhar. Por exemplo, deixa para o médico cuidar do que precisa ser feito, né? E tenha um pé no chão, por exemplo, para pensar, de fato, eu quero um bebê na minha vida, né? Como é que isso vai impactar na minha vida, na minha profissão, no meu relacionamento, né? Ou estou pronto para abrir mão de todos esses aspectos para incorporar esse outro aqui. Porque não é fácil você ter um bebê com 44, 45 anos. Né? Não é fácil e, por outro lado, pode ser o motivo de você estar desencadeando um outro crescimento importante na sua vida. Entendi. Né? Então, não querer o bebê porque a sua irmã também já teve, a amiga já teve, como resultado de uma provocação, né, social, digamos assim. Mas é porque você acha que internamente você quer viver essa experiência, né? Então, muito bom ser não mãe, né? focar, É muito bom ser não mãe. focar na questão da doença, mas focar na experiência. Entendi. Né? De ter um filho, de Na abrir vida, perspectivas, de passar por essa experiência da gestação. E eu costumo dizer que a gestação é um momento extremamente transformador. Não dá para começar uma gravidez e imaginar como é que você vai terminar. Né? É como fazer terapia. Exatamente. Não dá para ir para terapia se... São 9 meses, ainda mais que os nossos hormônios ficam totalmente alterados. Se você não quiser descobrir coisa da terapia, é melhor não começar, porque não dá para garantir que só vai aparecer o que te interessa, né? Vamos falar de óvulos de fertilização, porque muitas mulheres depois dos 40, elas usam desse artifício da fertilização, né? Tem vários artifícios, Esse é um aspecto interessante, que é dizer, no fundo, a mulher querendo manter a possibilidade de engravidar, se de fato ela quiser. Né? Porque se não fizer nada, chega uma hora que
para de ovular, ou esses ovos envelhecem, ou entra na menopausa, e aí, uma vez na menopausa, pronto, não tem mais o que ser feito. É a partir dos 45, então, mais ou menos. a maioria, a menopausa mesmo próximo de 50, mas de 40, 38, 40 e pouco. Há que se rever assim, você quer ter a possibilidade de decidir por uma gestação mais para frente ou não. Se a pessoa estiver na dúvida e, claro, tiver a possibilidade de fazer essa reserva, digamos... Congelamento dos óvulos. Por exemplo, é uma maneira de dizer, olha, estão ali, né? Se de fato quiser, existe essa possibilidade, né? É um pouco da ideia de alguém que vai fazer uma laqueadura, vai fazer uma vasectomia porque não quer mais filho. Porque, na verdade, existem métodos que são seguros, que são reversíveis. E eu sempre digo, usa um reversível, porque você pode não querer um filho agora, mas você continua podendo engravidar, né? Então, a reserva ovariana é nesse sentido, quer dizer, se você tem essa reserva, você continua podendo discutir se quer engravidar ou não. Porque daí a gente usa o óvulo de quando você tinha 35, de repente. Isso, aí você tem menos risco de alterações. Entendi. Né? E é fora que nesse sistema de fertilização e tal, existe até exames que são feitos no sentido de descartar as alterações mais graves, alterações mais comuns. Mas isso não quer dizer que uma mulher com 44, por exemplo, não possa ficar grávida naturalmente, né? Eu tenho uma amiga que teve 2 filhos e ficou grávida assim, Na verdade, eu vou te contar que tive muito uma pouco. de 49 anos que chegou para... 49? achando que estava na menopausa. Aí eu fui examinar aquela, né? Eu falei, olha, acho que tem mais coisa aí. Né? E de repente ela estava grávida de gestação espontânea com 49 anos. Né? E foi um susto, porque ela tinha um filho de 16 e a primeira gestação ela teve problemas, ela tinha um problema cardíaco, tinha cirurgia cardíaca. E nesse foi perfeito. Ela parou, chorou e falou assim, acho que eu não vou sobreviver. E para nossa alegria, foi muito bem. E, na verdade, o garoto passou mal, porque deu uma crise de ciúmes, precisou ser chamada na escola. O de 17. O de 16. Mas a gestação de 49 foi muito bem. Né? Isso então, é possível. É possível. Mas isso remete a uma outra situação, assim, se você estiver com a intenção de engravidar, ótimo, então esteja. Porque senão, não correr risco de achar assim, estou próximo da menopausa, então não tem mais risco de engravidar, ou a menstruação já está bagunçada, então o risco de engravidar é porque... Quer dizer, se cuida, né? Muitas vezes se cuida. As mulheres, elas descuidam mesmo e mantêm relações sexuais sem camisinha, sem anticoncepcional, sem nada, porque acham que não vai engravidar mais, né? E de repente vem uns bebês por aí que não estavam no script. E aí mexe mais do que o programado. Bom, o que a gente está falando aqui, então, que realmente é seguro hoje em dia, né? A gente tem uma medicina muito avançada, né? Não é fácil engravidar depois dos 40, mas é possível, né, doutor? E nessa questão, pensando saúde, na verdade, assim, entra na experiência do pré-natal, claro, vai ser acompanhada, mas eu sempre provoco e digo que a questão da gestação é um momento para ser vivido e ser vivido de uma maneira com plenitude, pensando salutogênese. A gente está vendo imagens aí de algumas mulheres que ficaram grávidas depois dos 40 anos, tiveram filho e olha a Carolina Ferraz, está lindíssima, né? Teve filho agora há pouco e ela tinha acho que uma menina de muitos anos, de 20 anos. A gente tem mulheres muito especiais que ficaram grávidas depois dos 40. É que a gente costuma ver só as que tentam e não conseguem, né? Mas tem exemplos positivos também. Positivos, e aí a gente pensa até em termos do parto, né? Porque você pensa, depois de 40 tem risco de doença, tem risco de diabetes, tem risco de pressão alta, tem risco de tal. Quer dizer, existem riscos, existem. Mas essa mulher, ela também pode pleitear, ela engravidou, ela pode pensar em parir, não é? Não é assim, pessoa está grávida, então... Já é do cirurgião, já é do bisturi. Não, ela pode passar pela experiência, pode ficar com a barrigona, ter falta de ar, ter desconforto, né? E parir. Nós temos vários exemplos nesse sentido. E aí, realmente, você completa esse ciclo, né? Você coroa essa experiência. Doutor, muito obrigada. Imagina. Volte sempre para a gente falar sobre outros assuntos de mulher, porque as mulheres adoram o nosso programa e é muito importante a gente falar sobre saúde da mulher aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, estou à disposição. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o mundo dos famosos. O jornalista Neuber Fischer já está com a gente e vai contar tudo o que está acontecendo nesse mundo das celebridades. É já já.